Recentemente, o ministro do STF, Fux, mandou voltar para a Câmara dos Deputados a votação das 10 medidas. Falou, votem de novo, vocês fizeram cagada, claro, escrito em juridiquês muito bonito, dizendo que tinha uma iniciativa popular, que era as 10 medidas contra a corrupção, vocês desvirtuaram ela completamente, enfiaram essa trolha inconstitucional que é essa história de abuso de autoridade aí, então votem de novo. O que, à primeira vista, pode parecer muito bom. Olha só, Fux, defensor do povo, viva contra a corrupção, tá, olha só. Mas eu quero questionar o motivo de por que isso aconteceu. Quero questionar a situação, o contexto onde isso aconteceu, para você entender alguma coisa que pode ter acontecido aí. A gente nunca vai saber, muito provavelmente, mas o que aconteceu? O contexto. Marco Aurélio, ministro do STF, deu uma liminar retirando Renan Calheiros da presidência do Senado. Eu sei, eu tô voltando um pouco. Você pode achar, Rafael, o que isso tem a ver? Não, calma. Deu essa liminar. Um ministro do STF, não se sabe quem, especula-se muito, telefonou pro Calheiros e falou, desobedeça a ordem. Dá um jeito aí, chama a mesa diretora do Senado, faça uma coisa, uma chicana aí, diz que você não vai obedecer e esperar a decisão do plenário, porque daí a gente costura um acordo com o plenário do STF, né, todos os juízes, e você, pra você ficar aí e fica tudo bem. Então é isso aí. Dito e feito, o plenário então manteve Renan Calheiros na presidência do Senado com uma desculpa estapafúrdia, relinchante, quadrúpede. Mas ele não é uma ameaça à democracia, tá tudo bem. Seria um dano muito grande à ordem social que a gente retirasse ele, ia doer muito, ia ser chato pra caramba. E veja bem, porque no caso do Cunha foi diferente, claro que não foi porcaria nenhuma, mas não foi diferente, tá, veja bem. E mantiveram o cara lá. O que reporta-se é que houve um acordo nos bastidores. Renan, nós vamos deixar você aí na presidência do Senado, você fica aí. Porém, para com essa putaria. Você tá querendo fazer projeto de abuso de autoridade pra prender juízes? Escuta, nós somos juízes também. Você tá querendo um MP aí e tal, isso aqui não tá legal. Então a gente vai deixar você aí mais 8 dias nessa presidência do Senado, vai ter o recesso e ano que vem entra um novo presidente do Senado, mas você vai parar com essa bagunça, certo? Certo. Dito e feito, Renan foi mantido na presidência do Senado, no dia seguinte, enfiou a faca nos caras. Já tentou mais 2 vezes, falha até esse vídeo sair, vai tentar mais umas 3 ou 4 vezes, passar de novo aquela história de urgência pro projeto de abuso de autoridade, blá blá blá, e o Raco parta, e está tentando de outras maneiras diferentes. Aliás, ele tentou, agora caiu para a Comissão de Constitucionalidade e Justiça, que ele provavelmente vai ser presidente no ano que vem, então ele vai continuar tentando, ok? Enfiou a faca nos caras, quebrou o acordo inteiro, para tentar melar a Lava Jato, para tentar se salvar e todas as outras coisas, sendo que ele já é réu no STF, etc. Então ele descumpriu o acordo. E existia um pedido do deputado federal Eduardo Bolsonaro no STF para que, então, voltasse a investigação, a votação das 10 medidas para o plenário da Câmara, por vício de ideia lá, desvirtuar as medidas, tal. Pergunta! Isto tudo colocado. Fux mandou voltar as 10 medidas para a Câmara porque esse é o certo a se fazer, ou como uma vingança contra o PMDB e o Renan Calheiros por terem quebrado o acordo com o STF. Em outras palavras, Fux fez uma coisa certa. Porque era certo ou porque era conveniente? Esta é a pergunta que nós precisamos fazer. Porque existe histórico. Existe histórico muito recente do STF tomando várias decisões estranhas, manter o Renan Calheiros na presidência, mudar o rito do impeachment, o Toffoli lá pedindo vistas no processo do Renan Calheiros para ver se réu pode ficar na linha da presidência ou não, o que beneficiaria o Renan Calheiros. Existem históricos muito recentes do STF tomando decisões convenientes, não juridicamente corretas, mas politicamente convenientes, politicando e não fazendo o seu trabalho de supostos guardiões da Constituição, por expediência política. Então fica essa permanente sombra de dúvida em cima do que o Fux fez. Ele fez isso como uma cutucada? Ele fez isso como uma punição ao PMDB? Como uma punição ao Calheiros? Falou, não, Calheiros, você tinha 2 planos, certo? Você tinha o abuso de autoridade saindo pelo Senado e o outro entrando pelas 10 medidas e tal, que iria pro Senado onde você é presidente, e daí você passa essa e não a outra, e tudo bem, você tentou de 2 jeitos, uma bola entrou, é gol. Certo? Então nós estamos parando isso, porque a gente
Ou será que o Fux não falou, não, ó, tudo certo. E se falou isso, por que não fez antes? Se de fato isso... Claro, o STF precisa pedir que alguém entre com a ação lá. O STF não pode falar, para. Não, alguém tem que entrar com a ação, tem que ter um protesto, tem que ter um caso concreto e tem que ter alguém que vá lá representar. Ele não pode, ele ser o... Por isso que tem a Procuradoria-Geral da República separado, etc, ok? Agora, é uma estranheza. É uma estranheza aí que vai ficar permanente e que faz a gente questionar, porque assim, a galera fala, não, mas o STF vai proteger. E às vezes eu falo umas coisas aqui no canal, tipo, tinha que privatizar o STF. Eu falo isso. Tinha que privatizar mesmo. A galera fala, mas isso é inconstitucional. A minha resposta é, e daí? E daí? E desde quando constitucionalidade foi uma coisa importante? Porque o STF pode decidir o que ele quiser. Ele vai decidir com base na constitucionalidade ou não? Talvez. Talvez não. Talvez ele decida o que é politicamente expediente no momento. E se ele fizer isso, você vai fazer o quê? Nada. Porque adivinha só, não existe apelo ao STF e você não pode fazer nada sobre isso. Você não pode parar de pagar impostos, ou ir no Procon, ou usar o concorrente. Você não pode fazer isso. Você está preso. Então, você tem que se preocupar sempre com isso e entender que quando você tem um monopólio estatal da produção e defesa de leis, produção e execução de leis, como é o Legislativo e o STF, você tem que pensar... Eu adoro esse método de colocar Brás nas coisas pra você ver como é idiota, certo? O Banco Central não é o Banco Central, é Dinheiro Brás. É uma empresa estatal para fazer dinheiro. Dá errado. O que é o Legislativo e o STF? É uma Legislobras, é uma Lei Brás. É uma empresa estatal com funcionários cujo objetivo é a produção de leis. E como a Petrobras é pilhada e serve para outros interesses, como a Eletrobras é pilhada e serve para outros interesses, como toda estatal serve para outros interesses, que não os econômicos de produzir aquilo, como seria no livre mercado, o Legislativo e o STF vão obedecer às mesmas regras. Isso não é nem eu falando, isso é teoria de escola pública, meu amigo. Isso é economia velha pra caramba já. Tem uns 40 anos de teoria de escola pública. Eles vão seguir os incentivos politicamente expedientes para eles. Porque não faz diferença econômica na vida deles, não faz diferença prática na vida deles, tomar uma decisão ética ou não, correta ou não. O que faz diferença é o que é politicamente expediente, o que é politicamente vantajoso, e eles vão decidir de acordo como tal. E você precisa olhar o STF. Sim. Mas eles são os juízes. Dane-se, meu amigo. Eles são políticos. Eles são apontados por políticos. Você tem maluco lá que o cara tem 2 artigos e trabalhou como advogado PT e é ministro do STF. E você tem uns caras que são até mais qualificados, são excelentemente qualificados, aliás, do lado do cara que não teve nada. E assista o que é o troço. Você vai começar a conseguir sentir um cheiro ali de uma coisa fedorenta. No mínimo. Você não precisa ser uma pessoa assim muito mais iluminada pra conseguir. Você consegue entender. Especialmente se você vê o histórico de onde eles vieram, quem indicou eles, qual foi o momento político, certo? Não é uma coisa muito difícil. Eles vão tomar decisões politicamente expedientes e você vai ser prejudicado em relação a isso. E mesmo se eles façam a coisa certa, você tem que sempre pensar se eles fizeram o que é certo porque é certo ou porque é conveniente. Ok? Não espere. Porque essa é a única coisa que a gente tem pra justificar de por que eles deveriam fazer as coisas direito. Não espere que eles sigam a moral ou a defesa da República, ou... Eles vão falar disso. Eles vão, não, em defesa da República nós retiramos Eduardo Cunha do cargo da presidência da Câmara porque ele está usando seu cargo para interferir nas investigações e ele é réu. Então, em defesa da República, embora Renan Calheiros, da República, da Democracia e dos Direitos, embora Renan Calheiros esteja usando seu cargo para atrapalhar a Lava Jato, as investigações, e usando suas influências, e seja réu, nós mantemos ele na presidência do Senado. Politicamente expediente. Você não pode esperar que o cara faça porque é legal, porque é bom, porque é o que ele deveria fazer. Você tem que esperar que ele vai agir como qualquer outro indivíduo que tem lucro e prejuízo, que tem vantagens e desvantagens, ganhos e perdas. E ele vai decidir de acordo com isso. Ok? Não elogie os caras por tomar essas decisões assim aparentemente benéficas como essa do Fux, porque você tem que entender o interesse que tem por trás, e você provavelmente nunca vai saber. Então, nunca sabendo qual é o interesse, você acha realmente que é uma... Não é. Ok? O STF vai agir, o Legislativo vai agir como qualquer empresa estatal monopolista coercitiva agiria. Se você tivesse... Imagina que você tem... Vamos mudar, então, porque a galera às vezes odeia capitalismo, né?
Imagina que você tem uma empresa, dono, propriedade privada, ok? Mas ela tem um monopólio estatal e é proibido competir com ela, e tudo que ela faz você é obrigado a comprar esse produto, só que não é o governo que é dono. Você sabe que ia dar merda. Por que a gente não trata o STF como a mesma coisa? Deveria, é o lógico a se fazer. Se você quer que um STF que funcione, se você quer um legislativo que funcione, adivinha só, privatiza. Tenha concorrência. Okay? É só assim que esse sistema vai de fato funcionar. De resto, o único recurso que você tem é ficar de joelhinho e esperar do fundo do seu coração, da caridade da alma alheia, que o sujeito age em prejuízo dele e benefício seu. Pergunta, você faria isso? Não faria. Por que o outro faria? Se você não tem um sistema de incentivos que pune o resultado errado, você vai ter resultados errados, porque a vantagem é ser assim. Entenda isso, ok? Dúvidas nos comentários? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.